Pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, certo? Dessa vez respondendo a questão 2.21, né, do livro do Griffiths, Eletrodinâmica, que nós temos o seguinte: encontre o potencial dentro e fora de uma esfera sólida, uniformemente carregada, cujo raio é R e a carga Q, certo? Use o infinito como ponto de referência. Calcule o gradiente de V, né, que é o potencial, em cada região e verifique se ele fornece o campo correto, certo, pessoal? Então, nós temos o seguinte, nós temos que, né, o nosso potencial, pessoal, ele é dado da seguinte maneira, ele é igual a menos, certo, a integral aqui que vem de infinito a R, certo, do nosso campo dr, certo? Então, esse daqui é o que nós definimos aqui como potencial, certo? Potencial elétrico. Aí note o seguinte, o que é que eu quero fazer aqui? Bom, é dada no problema, né, uma esfera de raio R, né? E aí a gente tem o seguinte, ó, que é a nossa esfera, certo? De raio R. E note que aqui a gente não tem uma casca esférica, uma esfera sólida, certo? Uniformemente carregada. Então tem uma distribuição aqui de carga, né? E aí note o seguinte, vamos primeiro aqui analisar o mais fácil, o mais simples, que é o campo fora, certo, da esfera. Por quê? Porque se nós aplicarmos a lei de Gauss aqui, o nosso campo fora da esfera será aquele campo, né, por exemplo, de uma carga pontual, que seria 4π ε0, né, a nossa carga Qzão envolvida aqui na superfície, se a gente fizesse uma superfície gaussiana aqui, né, do lado de fora, sobre R quadrado, né, que é essa distância Rzinho da esfera, certo? Então, nós teríamos isso aqui, normalmente aqui, né, pessoal? Então, a gente já pode calcular aqui o campo fora da esfera, aliás, o potencial, né? Então, para Rzinho maior que R, certo? Nós temos o seguinte, nós temos que o nosso potencial aqui V, ele vai ser igual a menos, vou colocar aqui 1 sobre 4π ε0, certo? Integral aqui do infinito a R, ou seja, do infinito a R, fora da esfera aqui, né? Vou botar o Q logo para fora aqui, porque o Q ele é constante, né? Q vai ficar 1 sobre R quadrado TR aqui, certo? Isso aqui vai ser igual ao seguinte. Isso daqui sobe, né, pessoal? A gente pode inverter, vai ficar R elevado a menos 2, certo? Quando a gente integrar, vai dar R elevado a menos 1 e o menos 1 multiplica aqui na frente e fica positivo. Então, a gente vai ter o resultado 1 sobre 4π ε0, né? Q sobre R, certo? Então, esse é o potencial aqui, pessoal, fora da esfera, ok? No final do vídeo, a gente faz o gradiente aqui de V para ver se realmente bate com o campo que a gente está utilizando, certo? Que foi esse que a gente colocou aqui em cima, ok? E aí, para R menor que Rzão, ou seja, a gente vai fazer mais ou menos o seguinte, pessoal. A gente vai chegar aqui, certo? E vai fazer uma pequena esferazinha aqui de raio Rzinho, certo? Aí note o seguinte, pessoal, pela lei de Gauss, nós teríamos o seguinte, ε0, integral aqui, né, do nosso campo, um infinitésimo de área igual a um Q envolvido, né, um Qzinho envolvido aqui. Só que note o seguinte, pessoal, o primeiro lado aqui da lei de Gauss, ela permanece a mesma coisa, né, porque a gente vai ter um infinitesémozinho de área, né, o nosso infinitesémozinho de área saindo aqui, dA, e o campo também, né? Então, a gente vai ter a mesma coisa, não vai mudar muita coisa não desse lado aqui. E o que é que vai mudar? Vai mudar Q, porque a gente pode fazer uma relação aqui para quê, né, pessoal? Dado que a nossa esfera, a gente não está falando aqui de uma casca esférica, certo? A gente está falando de uma esfera sólida. Então, a gente vai ter que dar aqui uma ideia volumétrica aqui para a gente descrever, certo? Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente pode escrever, por exemplo, que em função, Qzinho aqui, em função da densidade aqui volumétrica, certo? Vezes o volume. O volume é o volume da esfera, então é 4/3, certo? Π, Rzinho, que é o tamanhozinho do raio, né? Ao cubo. E note o seguinte, se a gente tem uma distribuição uniforme de carga, isso quer dizer o seguinte, que
que se eu pegar um pedaço de um volumezinho, a gente vai ter a mesma quantidade de carga, né? Dado que densidade é uma quantidade de carga por volume. Então, como é uma distribuição uniforme de carga, certo? Então, em cada pedacinho que a gente pegar, vai ter uma mesma quantidade de carga por unidade de volume. Então, a gente pode escrever, por exemplo, aqui então, né? Então, se... Vamos organizar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, certo? Então, nós temos aqui, né? Então, se Q, a gente pode escrever Qzinho aqui em função da densidade aqui, aí a gente tem o seguinte, 4πr ao cubo, certo? A gente pode escrever, por exemplo, a nossa densidade aqui, por exemplo, como sendo Qzão sobre o volume, né? Que é 4/3 π Rzão aqui ao cubo, certo? Agora, se eu pegar essa densidade aqui, substituir aqui em cima, portanto, eu tenho que Qzinho, ele pode ser escrito como sendo o seguinte, pessoal, como sendo Qzão, certo? R sobre Rzão, todo mundo aqui ao cubo, certo? Todo mundo aqui ao cubo, ok? Então, eu posso pegar esse Qzinho agora e substituir aqui na lei de Gauss. E aí a gente tem que a lei de Gauss vai passar a ser o seguinte, ε0 integral aqui, né, do nosso campo vezes o infinitésimo de área, e a gente vai ter aqui, ó, Qzão, certo? R sobre Rzão elevado aqui todo mundo ao cubo, certo? E aí note que esse lado permanece a mesma coisa, então a gente tem, portanto, que o nosso campo, certo? Ele vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, certo? Aí note que esse lado aqui a gente está falando da nossa superfície gaussiana, certo? Nossa superfície gaussiana aqui tem raio Rzinho, certo? Então, eu vou descer aqui com um Rzinho quadrado, só que eu tenho um Rzinho ao cubo lá em cima. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Vai ficar o seguinte, a gente vai ter Qzão aqui vezes R, né? Se eu tenho um cubo em cima e quadrado embaixo, vai sobrar só R lá em cima. E a gente fica com R ao cubo aqui embaixo, certo? Na direção radial aqui. Então, esse, pessoal, é o campo dentro da nossa esfera sólida, certo? Então, o campo dentro da nossa esfera sólida, ela muda. Aí, nota, eu reescrevi aqui a carga, pessoal, porque a gente não está falando mais de uma carga esférica, ou de uma casca esférica, né? A gente está falando de uma esfera sólida. Caso a gente tivesse uma casca esférica, o nosso campo lá dentro seria zero, já que a gente não tem nenhuma carga. Só que a gente tem uma quantidade de carga aqui, certo? Aí a gente faz uma relação com proporcionalidade, né? Uma regrinha de 3, a gente também chegaria nessa ideia aqui, certo? Então, beleza. Então, esse é o campo. Então, agora eu posso fazer aqui, ó, o nosso potencial, que é igual a menos. Vou botar esse camarada aqui logo para fora. Então, vai ficar menos 1 sobre 4π ε0, certo? E aí, opa, peraí, vamos fazer o seguinte aqui, que a gente vai ter que analisar uma coisa. Vou escrever a definição de campo de potencial aqui para a gente primeiro, certo? Aí a gente tem o seguinte, tem isso daqui, né? Beleza, só que note o seguinte também, pessoal. Aqui a gente vai ter um detalhe que eu já ia passando por cima. É o seguinte, a gente pode reescrever essa integral aqui, ó, por conta desses intervalos aqui de integração aqui que a gente está colocando. Por quê? Porque para fora da nossa... para fora da esfera, a gente calculou aqui uma integral saindo de infinito a R. Só que note agora que eu estou saindo agora do infinito a esse R aqui. Então, note que eu vou ter que sair do infinito a R, que é essa distância aqui, que vem do centro à esfera. Então, eu posso reescrever a integral como sendo a soma de infinito a R, que é até a superfície aqui, e da superfície R a Rzinho. Então, eu vou escrever agora a nossa integral como sendo uma soma aqui, ó, certo? Então, a gente vai fazer que vai ser menos a integral aqui de infinito a Rzão, que é até a superfície do nosso campo, certo? Aí note que de infinito a Rzão, que é até a superfície lá, o nosso campo ainda está fora. Então, vou ter que utilizar aquele campo quando ele está fora, certo? Que é normal, né? E menos a integral aqui, ó, de Rzão, que é da superfície, até o nosso raio Rzinho da superfície gaussiana que a gente fez lá, certo? E aí a gente agora utiliza o campo para quando R for menor que zero, ou for menor que R, né? Que foi esse campo que a gente encontrou aqui em cima, certo? Então nós temos isso daqui agora. Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Então isso aqui vai ser o seguinte, vai ficar menos
Agora sim, eu posso botar 1, ou melhor, Q sobre 4πε0 aqui, certo? Aí note que aqui esse campo que eu vou colocar aqui é aquele lá, certo? Para fora da esfera. Então, se eu para fora da esfera aqui, a gente vai fazer o seguinte, de infinito a Rzão de dr sobre r quadrado, certo? Mais, eu estou pegando esse menos aqui, né? Estou colocando ele em evidência e vou fazer uma soma aqui, certo? Mais, aí eu vou fazer integral, ficou feia, integral aqui de Rzão a R, certo? Só que agora eu vou utilizar o campo fora. Note que eu já botei Q e essa galera toda aqui em evidência aqui, então vai sobrar só R sobre R aqui ao cubo dr, certo? Aí eu posso fechar aqui. Tranquilo. O que é que eu posso fazer aqui agora? Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos integrar, né? Então a gente vai ter que VR ele vai ser igual a menos Q sobre 4πε0, certo? Aí a gente vai ter o seguinte, pessoal. Essa integral aqui, quando a gente definir no infinito, porque o 2 sobe, né? A gente já fez essa integral aqui, vai dar 1 sobre r como resultado. Então, 1 sobre rzinho. Quando a gente define no infinito, vai a zero. Então, não vou nem definir, né? Não vou nem colocar aqui para a gente não perder muito tempo. Vou substituir direto aqui o rzão. Então, a gente vai ter aqui menos 1 sobre rzão, certo? Menos 1 sobre rzão. Mas, aí a gente vai ter o seguinte aqui, pessoal. Quando a gente integrar esse camarada aqui, ó, perceba que a nossa variável aqui é r, então rzão ao cubo é constante, certo? Se rzão ao cubo é constante, então esse rzinho aqui, quando eu integrar, vai dar r quadrado sobre 2, certo? Então a gente vai ter mais ou menos aqui, o seguinte, rzão quadrado sobre 2, né? Então a gente vai ter r quadrado menos rzão quadrado sobre 2 vezes aqui rzão ao cubo, né? Ah, mas por que a gente vai ter isso aqui? Porque a gente vai ter rzinho ao quadrado sobre 2, quando a gente definir em r, vai dar r quadrado, quando a gente definir em rzão, vai dar rzão quadrado, e o 2 vai multiplicando aqui com r ao cubo, certo? Com rzão ao cubo. Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Eu vou pegar esse menos aqui, vou jogar ele para dentro, certo? Então, a gente vai ter aqui Q sobre 4πε0, certo? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter 1 sobre r menos r quadrado, deixa eu aumentar aqui, vai ficar r quadrado menos r quadrado, certo? Sobre 2 vezes r ao cubo, beleza? E aí a gente pode resolver esse camarada aqui de dentro. Por quê? Porque esse camarada aqui de dentro, vamos tentar resolver ele aqui separadamente. Vamos abrir uma aspa aqui no nosso cálculo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Abrindo uma aspinha aqui no nosso cálculo, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a, pegando esse menos aqui e separando a galera aqui, a gente vai ter, ó, 1 sobre r, certo? Menos r quadrado sobre 2r ao cubo, certo? Menos, aliás, mais, né? R quadrado sobre 2 vezes r ao cubo. Aí note que simplificando aqui, a gente vai ter 1 sobre r, né? E aí a gente pode pegar esse camarada e somar com aquele ali, certo? Então, somando aqui, fazendo separadamente, 1 sobre r. Vamos lá, 1 sobre r mais 1 sobre 2 vezes r, vai dar o seguinte, pessoal. Vai dar 2 vezes r aqui, mais r sobre 2 vezes r quadrado, né? Que é igual a 3r sobre 2r quadrado, certo? Então, a gente vai ter aqui 3r sobre 2r quadrado, certo? Menos r quadrado sobre 2r ao cubo. Então, a gente vai ter isso daqui como resultado. Beleza, então vou jogar lá dentro agora, certo? E aí a gente já resolveu, né? Então, portanto, nós temos que VR é igual a Q sobre 4πε0, certo? Aí note, pessoal, eu tenho aqui, ó, 2r quadrado e tenho aqui 2r ao cubo, certo?
Note que eu posso cortar aqui, né? Simplificar aqui. E aí eu vou ter apenas 3 aqui sobre 2R. Eu posso pegar 2R aqui e colocar em evidência, né? Para ficar só 3 aqui. Então, vou pegar aqui, a gente vai ter 1 sobre 2R, colocando em evidência. E a gente vai ter 3 menos R quadrado sobre, como o R está sendo colocado em evidência, né? 2R. Então, aqui vai ficar R quadrado também, certo? Então, nós vamos ter isso daqui como resultado, pessoal. Beleza? Agora, nos resta fazer o gradiente para ver se o resultado realmente vai bater aqui, certo? Então, vamos lá fazer o gradiente. Fazer o gradiente agora desse nosso último aqui, logo, né? Para ser mais rápido, então a gente tem que o gradiente de V aqui, né? Vai ser o seguinte, ó, todo mundo aqui, pessoal, é constante, então posso colocar todo mundo aqui na frente, certo? 4π ε0, né? 1 sobre 2r. E aí, já que essa galera é constante, aí note o seguinte, pessoal. Ó, vamos lá. A gente vai fazer aqui, ó, a parcial, certo, desse restante que sobrou em relação a rzinho, né? Já que é o que está variando aí. Então, vai ficar 3 menos r quadrado sobre rzão quadrado aqui. Fazendo a parcial em relação a r, esse 3 vai embora, vai dar 0. E esse camaradazinho aqui, pessoal, ele vai dar, quando a gente fazer aqui a parcial em relação a r, vai dar 2r, certo? Que vai cortar com esse aqui de baixo e a gente vai ter, portanto, como resultado, Q sobre 4π ε0, certo? E aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, vai ficar o rzinho aqui em cima, colocando aqui do lado, ó, vai ficar o rzinho aqui em cima sobre o r ao cubo aqui, né? Com o sinalzinho aqui negativo, que é equivalente ao que a gente achou ali em cima, né, pessoal? Que é equivalente ao que a gente achou ali em cima, né? O campo que a gente achou ali em cima, vamos lá, cadê ele? Aqui, certo? Então é equivalente ali, certo? A gente encontrou que rzinho sobre r ao cubo, né? E aí fazendo aqui, pessoal, para esse aqui de cima, ó, vamos lá. A gente teve o seguinte aqui, ó. A gente tem que parcial aqui de v aqui em cima, né? Nós obtemos o resultado aqui. Vou colocar Q sobre 4π ε0 fora aqui, certo? E aí a gente vai ter apenas parcial aqui em relação a R do nosso camarada aqui, ó, de 1 sobre R, certo? Fazendo a derivada parcial aí, pessoal, o que é que nós vamos obter? Vamos obter o seguinte, ó. A gente vai ver que esse R sobe, ele vai subir negativo, né? O menos 1 desce, aí vai ficar menos Q sobre 4π ε0, certo? Aí note o seguinte, a gente vai ter que subtrair 1 em cima, aí vai ficar menos 1, menos 1, que vai dar menos 2, e aí ele desce, né? Então a gente vai ter aqui aquele campozinho, opa, vamos só fazer aqui mais bonitinho. Então a gente vai ter aquele campozinho que a gente encontrou aqui, né? Q sobre r quadrado, certo? Isso aqui, direção radial, e lá embaixo também, né? Que é o nosso campo. Então, encontramos aqui, pessoal, opa, aqui não, é lá embaixo. Encontramos aqui, certo? O gradiente realmente bateu com o campo que a gente associou, né? Olha só, equivalência aqui, ó. Né? Equivalência aqui entre os campos que a gente achou e lá embaixo também. Então, esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado. Valeu, deixa o like, compartilha, deixa seu comentário aí. Então, valeu e até a próxima, pessoal.